lá, sejam bem-vindos à oficina de Jogos e Brincadeiras no Contexto do Ensino Remoto, do 8º Encontro de Educação Física Escolar, que tem por tema Educação Física Escolar no pós-pandemia, novas metodologias e tecnologias em debate. O objetivo da oficina é partilhar experiências pedagógicas que possam ser desenvolvidas na educação física escolar, né? Com base em vivências de situações concretas e significativas. Por isso, a manifestação espontânea de todos, inclusive dos participantes, e a troca de saberes serão priorizadas nessa oficina. O tempo de duração da nossa oficina é de 1h30. Quando estiver faltando 15 minutos para terminar nosso tempo, eu avisarei aos nossos oficineiros. Como são 10h40, eu acho que a gente pode, para garantir, né, 1h30, a gente pode estender até 12h10. Eu tenho 2 informes, eu vou divulgar pelo chat, ao longo da oficina, o link para acesso do formulário de presença e de avaliação do evento, tá? Então, para o finalzinho assim, da oficina, eu libero o link. E os certificados ficarão disponíveis para download gratuito por 1 ano numa plataforma. E o link dessa plataforma será enviado por e-mail pela comissão organizadora, tá bom? Ao longo da oficina, eu vou auxiliar os oficineiros no acompanhamento do chat e no controle das ordens de fala dos participantes, beleza? Dito isso, eu vou apresentar os 2 professores que vão ministrar a oficina e vou fazer por ordem alfabética. Beleza, Vitor? Tudo bem. Professora especialista Marilyn Cristiane do Nascimento, cursou licenciatura plena em Educação Física e pós-graduação em Pedagogia Crítica da Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva na Faculdade Signorelli, no Rio de Janeiro. Atualmente é professora de Educação Física do Instituto Nossa Senhora das Dores, onde atua com o ensino fundamental 1 e 2. Está estudante do curso de graduação em terapia ocupacional, cursando o 4º período na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O professor especialista Vitor Pestana Gonçalves cursou licenciatura plena em Educação Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou o curso de pós-graduação em Desporto de Quadra e Campo na Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e cursou pós-graduação em Educação Física Escolar, também na mesma instituição. Atualmente é professor de Educação Física da Escola Municipal Luiz Caetano de Oliveira, da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Tem experiência sendo treinador de voleibol na UFRJ, no Botafogo Futebol e Regatas, Clube de Regatas do Flamengo, Clube Militar do Jardim Botânico e Escola Americana do Rio de Janeiro. Foi coordenador pedagógico do programa Segundo Tempo Universitário na UFRJ. Professores, sejam bem-vindos e fiquem à vontade, tá? Estarei aqui para auxiliá-los, como disse anteriormente, e a palavra agora está com vocês. Vai lá, tia Marilyn. Bom dia, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui, né, com o meu amigo Vitor, pessoal, amigo de graduação, aí, amigo da vida, né? E como a Alessa falou anteriormente, essa oficina é um relato de casos, né, de aulas e de jogos e de coisas que deram muito certo assim, na nossa vida, na nossa atividade profissional, e para também saber um pouco de vocês, o que deu certo aí com vocês nesse momento de ensino remoto, e fazer essa troca aí, que é sempre bem-vinda, né? Agradecer o espaço aqui, o espaço de troca, de conhecimento, de interação. Agradecer também a presença de vocês, né, todos aqui, e por escolher o nosso tema. Né, Vitor? É isso aí, é um tema, como a Marilyn disse, a ideia aqui é troca. É a gente passar para vocês o que funcionou na nossa realidade, são realidades distintas, a minha e a da Marilyn, acredito que como a de vocês também seja, e é isso, mostrar situações e também ouvir de vocês situações que tenham funcionado na realidade de vocês. Acho que esse é a grande máquina enriquecedora dessa oficina, é a troca. Com certeza. Vitor, compartilha aí, começa. Pode começar, Marilyn, você vai iniciar. Eu vou compartilhar aqui. Bom,
Tá todo mundo conseguindo ver direitinho? Sim, dá para ver sim. Sim, Tá. dá Tá sim. legal, Mary. Tá, muito obrigada pelo feedback. Bom, gente, então a nossa oficina vem falar aí sobre ensino remoto, né? Atividades que deram certo aí. E aí, falando um pouquinho dessa questão do ensino remoto, a gente dividiu esse tema como assíncrono e síncrono, né? Eu e o Vitor, a gente tem experiências extremamente diversas, só para vocês entenderem. Eu trabalho numa escola que tem um aparato tecnológico razoavelmente bom, né? Então, eu tenho à minha disposição internet, notebook, data show e tudo que eu preciso para fazer o contato aí com os meus alunos. A escola que eu trabalho também não tem um padrão de alunos, né, relativamente baixo, então são pessoas que conseguem uma maior acessibilidade aí à internet, ao uso de tecnologia, diferente do Vitor, que está aí no ensino municipal, né, e que teve muito mais desafios do que eu nesse momento de ensino remoto. E por que falar de ensino remoto agora, logo que está reabrindo e voltando, né, à aparente normalidade da nossa vida? Bom, a gente ainda está dentro de uma pandemia e agora com uma nova variante, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, falar de ensino remoto é sempre atual e o ensino remoto ele veio para ficar, né? Tanto na forma híbrida quanto especificamente online, nós vamos ter que conviver com esse tema agora na educação, praticamente para a nossa vida aí, né, profissional. E aí a gente dividiu esse ensino remoto em assíncrono e síncrono, porque na parte assíncrona, que é a parte à distância mesmo, né? A gente pode ter aí como atividades vídeos e atividades postadas em plataformas. Eu, por exemplo, eu uso Moodle. E são atividades que a gente consegue postar para as crianças fazerem posteriormente, mandar para a gente. Já no síncrono, as aulas são ao vivo, então o desafio é um pouco maior, né? Tanto quando eles estão completamente em casa, né, no online, quanto eles estando no híbrido, né? E aí eu coloquei aqui como vantagens do ensino remoto a economia do tempo, né, em relação a deslocamento, e a gente consegue compartilhar conteúdos instantâneos, né? Os trabalhos a gente consegue receber também por essa via remota, através das plataformas, dos formulários, né? As dúvidas a gente consegue tirar todas de forma online, e isso acaba facilitando a vida de alguns alunos, porém é preciso muita organização, né? Porque são muitas matérias, assim, quem trabalha com ensino médio aí, muitas matérias para o aluno mediar, né? Para o aluno dar conta, e também a flexibilidade dos horários e autonomia de ensino. E autonomia é uma palavra muito importante, né? Principalmente agora que a gente está, não sei vocês, mas a gente está trabalhando bastante com essa questão da autonomia, né, das metodologias ativas aí no ensino da educação física. Então, autonomia é uma palavra bem bacana da gente abordar aqui. Como desvantagem para o ensino remoto, principalmente na nossa área, educação física, né, o contato, a socialização, o lar já é um ambiente dispersivo mesmo, então essa falta de socialização que a gente está acostumado no dia a dia da educação física, para mim é a maior desvantagem que a gente tem aí no ensino remoto. A gente teve muitos problemas de conexão, né? Alunos caindo, aulas parando pela metade, e também a exclusão, né? A gente não pode deixar de falar da exclusão do meio digital. Eu trabalho numa entidade filantrópica, onde a gente tem alunos bolsistas, e como incluir esses alunos no meio digital. Assim, eu também sou estudante, como a Alessa falou, do curso de terapia ocupacional na UFRJ, e lá a gente teve a oportunidade de receber uma bolsa auxílio, né?
para auxiliar esses estudantes que não estavam conseguindo acompanhar a graduação de forma online, na aquisição de equipamento, celular, o notebook, internet. Já no ensino particular, isso não existe, né? Então, a exclusão, tanto no ensino particular quanto no municipal, é muito grande, porque principalmente Vitor aí, que teve essa questão de alunos sem aparelhos, mandava as atividades, não tinha um feedback, não é verdade, Vitor? Por conta... É bem complicado mesmo essa situação do ensino remoto no contexto da educação pública, né? Porque, como a Marilyn está dizendo, existiam essas duas possibilidades, né? O ensino síncrono e o ensino assíncrono. A gente, enquanto escola, lá onde eu trabalho, a gente tentou por algumas vezes, acredito, bem no início da pandemia, isso em 2020, as aulas ao vivo. Só que a gente esbarra num problema gritante que não é nosso nem da educação, é nosso enquanto sociedade, né? Eu tenho alunos com internet, celular, e eu tenho alunos que, de repente, em casa, uma casa com uma mãe que trabalha fora, ela tem 6 filhos, tem um celular, e o celular passa o dia inteiro com ela fora do trabalho, que as crianças são pequenas. Fora a questão de eu trabalhar com turmas de educação infantil, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e eu ter N analfabetos enquanto alunos. Então, tudo isso acabou trazendo algumas dificuldades que tiveram que ser o tempo todo. Eu vou correr para um lado, eu vou correr para o outro, o que funciona? Eu tenho que fazer vídeo, eu tenho que mandar áudio para tentar atingir os alunos. Então, na minha realidade, o ensino ao vivo era algo totalmente distante, quase que impossível. Então, quer dizer, qual foi a recomendação que a gente recebeu de prefeitura, crédito? Tudo que vocês fizerem enquanto professores, as atividades, elas têm que chegar nos alunos de alguma forma. O aluno tem que acessar. Se vai ser através de um vídeo gravado no WhatsApp, e você vai enviar pelo WhatsApp, se você vai postar no YouTube para que a mãe possa assistir meia-noite, a hora que ela chegar do trabalho, ou 5 horas da manhã, não importa. As atividades precisam chegar. E nisso aí, o WhatsApp foi a ferramenta mais usada, porque por mais que a gente tivesse uma plataforma específica para poder trabalhar nossas atividades, eu tenho 500 alunos, eu tinha 50 acessando a plataforma. A forma com que as atividades chegavam diretamente aos alunos e havia uma resposta em massa era via WhatsApp. E aí, qual foi a minha opção? A minha opção foi gravar vídeos caseiros, justamente pelo fato de eu ter alunos que ainda não sabem ler, principalmente educação infantil, primeiro ano, segundo ano, é até normal, né? Mas eu também tinha muitos pais que não dominam a leitura, com muita dificuldade de interpretação de texto. Então, quando a gente grava o vídeo, a gente falando, olha, a gente vai fazer a atividade tal hoje, ela tem esse objetivo, por que nós vamos fazendo? Vamos fazer um aquecimento antes, tal. A atividade hoje vai ser X, né? E a gente faz a atividade com eles, quer dizer, a gente grava o vídeo e envia, eles vão ver, e ali, pronto, você conseguiu finalizar a sua atividade e atingir um número maior de alunos. 100%? Não, eu acredito que o 100% não seja a realidade de nenhuma escola. Talvez numa escola particular top. Mas eu consegui atingir muito mais alunos dessa forma. O ensino assíncrono, vídeos gravados por mim, com explicação, com demonstração, porque muitos pais e muitas crianças são extremamente visuais, então não adianta só você estar falando. Havia uma necessidade grande da demonstração. Pode seguir, Melanie. Eu também senti essa necessidade da demonstração, né? No primeiro momento, na rede particular, a gente trabalhou com o envio de vídeos também, mas diretamente para a plataforma de ensino, onde a gente tinha o controle de acesso e pedia uma certa devolutiva deles através do e-mail. Nesse momento, o retorno não foi muito grande, né? Mesmo estando num ambiente que as pessoas tinham maior acesso
a meios virtuais de comunicação. E no segundo momento, onde começaram as aulas literalmente ao vivo, aí sim, nós tivemos uma participação não de 100%, porque a gente nunca consegue, né, 100%, mas assim, muito próximo, assim, sempre acima de 80%, turma cheia, participativa, muitas atividades, incluindo a família, né? Porque ao mesmo tempo que a gente deixou de participar do convívio social na rua, aumentou o convívio em casa. Então, fortalecer esses vínculos familiares, né? Esses elos familiares, foi muito importante para mim nesse momento, trabalhar puxando ali atividades que eles pudessem trabalhar com os pais ou com quem estivesse em casa naquele momento. E aí foi uma experiência bem agradável nesse sentido. O Vitor vai agora falar sobre algumas atividades que deram certo no contexto dele. Depois eu vou falar sobre algumas atividades que deram certo no meu contexto, depois a gente vai abrir para as atividades que deram certo no contexto de vocês. Marilyn, se você puder interromper o seu compartilhamento para eu iniciar o meu. Peraí, interromper aqui o vídeo. Compartilhar. Só um instante, gente. Pessoal do celular, tudo é mais difícil. Bom, gente, a Marilyn já falou das vantagens e das desvantagens, né? E aí, como eu havia... Tá todo mundo me ouvindo? Estão ouvindo legal? Estamos sim, Vitor. Ah, então beleza. Como a Marilyn já havia falado, né? A gente procurou desenvolver atividades que fossem... que atingissem, né, os nossos alunos e também fossem dentro da realidade. Para assim, olha, os nossos objetivos dentro do nosso planejamento é esse. Acredito que todo mundo, né, todos os professores de educação física sentiram uma enorme dificuldade no início. Eu senti, não vou falar para vocês que foi fácil, porque para quem já estava habituado, né, com o ensino ali presencial, de todo mundo, trabalhando com um planejamento, naquela semana tal nós vamos trabalhar isso, naquela outra semana nós vamos trabalhar aquilo e tudo mais, foi como um terremoto, tirando todo mundo do lugar e você tendo que reorganizar suas ideias, né? E aí tentar adaptar o seu planejamento de aula, né, presencial, para as aulas online, digamos assim, né, para o envio de vídeos. E aí, nesse contexto, eu fui tentando buscar atividades que eu trabalho, que normalmente eu trabalho na escola, mas que eu pudesse fazer em casa. E aí entrava mais um outro problema, que era uma coisa assim que em 2020 me pegou muito. E aí eu já tive que ser muito mais cuidadoso agora em 2021, quando a gente foi fazer as aulas online, digamos assim. Como eu falei, a gravação de vídeos e postando numa plataforma em que eles não precisassem baixar, né? Quando eu simplesmente gravava o vídeo e enviava, né, tanto na plataforma anterior da própria prefeitura, sugerida pela própria prefeitura, muitos pais sequer entravam, porque, tinham que baixar o aplicativo. Tinha um cadastro grande para ser feito, que não era muito complicado, mas que muita gente não tinha, não vou nem falar se é paciência ou não, mas acabava não fazendo. Então, eu falei, cara, como eu posso atingir o maior número de alunos de forma que eles consigam abrir as minhas atividades de forma fácil? Quer dizer, o que todo mundo mexe hoje em dia? É TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, né? Qualquer criança que você parar na rua, você vai almoçar na praça de alimentação, você vai ver alguma criança de 4, 5, 6 anos com o celular na mão assistindo alguma coisa no YouTube. Então, eu falei, bom, vou começar a usar o YouTube, né, como a fonte principal para que meus alunos sejam atingidos com as minhas atividades. Então, eu gravava os vídeos, postava no YouTube e mandava o link, tanto na plataforma da prefeitura, quanto no WhatsApp, no grupo das turmas, assim como também nos privados dos pais, para ter certeza
que a atividade chegaria a eles e eu poderia até controlar a questão da visualização. Pô, visualizou, então beleza, posso até cobrar. Mas, de toda forma, como eu falei, é uma forma da gente tentar atingir o maior número de pessoas e ainda assim, digamos que você não atinge 100%, mas melhorou bastante. Nesse contexto, o que eu tinha que pensar? Bom, eu preciso pensar em todas as condições para que esses alunos eles participem dessas aulas. Então, espaço físico, eles terão um espaço físico adequado para poder fazer essas atividades? Isso é muito importante. A atividade vai precisar de um adulto mediando, controlando ou trocando com essa criança? Porque eu fiz atividades que precisava de mais de uma pessoa participando dela. Então, quer dizer, aí às vezes a criança participava com um amiguinho, com um primo, com o irmão, com o pai, com a mãe. Então, foi o que a Marilyn falou. De certa forma, a gente até conseguiu aproximar mais as famílias, fazer com que elas participassem das nossas aulas. No meu caso específico, acredito que muitos de vocês, e no caso da Marilyn, que a gente trabalha com o primeiro segmento, os pais recebiam as atividades, digamos assim, porque a criança não tem WhatsApp e tudo mais, o pai recebia a atividade, o pai que passava a atividade para a criança, o pai filmava e a troca, muitas vezes, foi direto com os pais. Olha, meu filho não está conseguindo fazer isso, como é que a gente pode proceder? Olha, eu não tenho esse material. E aí entra num outro ponto, material. Quando a gente entrou na pandemia, né, um monte de professor começou a bombar no Instagram, no YouTube e tudo mais, postando várias atividades. Eu vi assim, cara, esses materiais aí não são da minha realidade. Eu não posso exigir, eu não posso passar uma aula, uma atividade para os meus alunos que eu faça, olha, a gente precisa disso, 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 daquilo, aquilo. Não é a realidade dos meus alunos. Então, quer dizer, eu poderia até ter alguns alunos que tivessem o material, mas eu também teria muitos que não teriam. Então, eu teria que estar sempre pensando, olha, eu preciso fazer essa aula, eu preciso adaptar essa aula para que ela possa realizar em qualquer espaço físico, ela possa realizar dentro de um corredor, né? Um corredor de casa. E o material tem que ser extremamente simples. Na maioria das vezes, material que as crianças tenham em casa. Então, nesse contexto, eu usei bolinha de papel, meia, barbante, saco plástico, guardanapo. Usei por algumas vezes até bolinhas, né, de ping-pong, mas aí a criança poderia improvisar com uma bolinha de papel, garrafa PET, lápis, e fui tentando criar. Né? A gente pega uma ideia aqui, uma ideia ali, essa aqui funciona, essa aqui é para uma realidade, essa aqui é para outra. Como é que eu pego essa atividade e jogo para a minha? E assim a gente foi se construindo, né? Eu acredito que o ensino remoto para todos tenha sido uma coisa muito enriquecedora. Eu acho que todo mundo saiu professor muito melhor, com um conhecimento muito maior nesse momento. E eu acredito, como a Marilyn falou há pouco, que o ensino remoto tem vindo para ficar. Eu não acho que é uma coisa que a gente vai poder hoje em dia falar assim, olha, encosta isso aqui não vai existir mais. Eu, sinceramente, acredito que cada vez mais, a gente vai precisar dessas ferramentas tecnológicas. Né? Mas, bom, vamos lá. Eu separei aqui quatro atividades que eu fiz com os meus alunos e funcionaram bastante, digamos assim. A devolutiva ali foi de mais de 50% e acredito eu que no ensino público essa devolutiva seja uma devolutiva bastante satisfatória. A gente não atinge todo mundo, né? Quando eu falo devolutiva é porque eu pedia para os alunos gravarem vídeos e me enviarem. Eu tive muitos pais com quem eu conversei no privado, em que eu pedia para eles, olha, pô, você não tem como gravar, paizinho? Então faz o seguinte, eu confio na palavra de qualquer pai que venha falar comigo. Eu confio. Enquanto o pai não me der um motivo enorme para eu desconfiar, eu confio. Então, poxa, eu passei a atividade, assiste com seu filho, bota ele para fazer. Não dá para gravar, porque seu celular não tem capacidade de armazenamento, você não tem internet suficiente para poder fazer o envio. Chega para mim e diz o seguinte, olha, a gente fez atividade em casa,
meu filho conseguiu concluir, ou então meu filho teve essas dificuldades, o que a gente pode fazer? E tá ok para mim. Tá ok, porque para mim o mais importante é que a criança faça, né? O ideal seria que eu pudesse ver ela fazendo olha, assim não tá legal e tudo mais, vamos lá, pode fazer esse vídeo de novo, mas eu tenho que confiar. Eu não posso excluir. A criança não tem como me enviar, então beleza, é nota zero, eu dou falta. Não. Então, quer dizer, comecei a pensar. E aí eu fiz alguns exercícios, né, focados em trabalhos com os pés. Né? Não sei, tá dando para ver legal aí? Quais eram os objetivos? Estão me ouvindo? Agora está melhor, Vitor. Onde estava pequenininho, agora eu consigo ler direitinho. Beleza. Então, quer dizer, fiz alguns exercícios voltados para esse trabalho com os pés, como coloquei aí, alguns objetivos de exercitar a coordenação motora com os pés, fortalecer a musculatura de membros inferiores, sobretudo dos pés, trabalhar força e equilíbrio, estimular a, entre aspas, manipulação, construção e alteração de posição e formas sem uso das mãos, afastando também a ideia. Vitor? Vitor, não sei se você fechou seu áudio. De que o uso dos pés na educação física se relaciona diretamente. Vitor, Tem tênis. Vitor, você está Oi, ouvindo? Ah, tá. tô É ouvindo. porque o seu áudio deu uma travada, aí ficou assim lentinho, a gente não te ouviu. Você estava lendo os Não. objetivos, foi até o terceiro, quarto objetivo. Beleza, peraí. Vou voltar aqui então nos objetivos. Então, quer dizer, como objetivo foi estimular a, entre aspas, manipulação, construção e alteração de posição e formas sem uso das mãos, né? E afastar a ideia de que o uso dos pés se aplica somente ao futebol, porque muita gente tem essa ideia, a criança já joga futebol, está trabalhando no pé, a criança corre para um lado, corre para o outro, então está usando os pés e tudo mais, e não deixa de ser, mas a gente acaba não exercitando alguns músculos dos nossos pés. Então, nesses exercícios, né, o que eu trabalhei numa das aulas? Né, com materiais simples. Barbante, e aí tem sempre aquele pai que diz assim, professor, mas eu não tenho barbante em casa. Não tem uma cordinha de varal? Também não tenho. Tem algum tênis, algum sapato? Beleza. Então, pode usar o cadarço. Né? Pega o cadarço, tira do tênis, que você vai conseguir realizar a atividade. Né? Trabalhamos uma pirâmide com os pés, que usamos copos. Né? O ideal seria que fossem 6 copos do mesmo tamanho, do mesmo formato, mas poderiam ser 3 copos do mesmo tamanho e formato, 2 diferentes, né, daqueles 3, e um outro também diferente para fazer a pirâmide. E a outra atividade era engarrafando o lápis com os pés, que você trabalharia, né, essa questão da pinça da criança pegar com os dedos dos pés lápis, e aí teria todo o movimento, né, com a perna de levantar, equilibrar, exige um equilíbrio, exige uma força de membros superiores para colocar os lápis dentro dessa garrafa PET. Então, voltando aqui para a gente ir logo para o exemplo. Ó, vou abrir aqui o vídeo e vocês veem se vocês conseguem ver legal. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, dá sim. Eu estou vendo. Essa foi a primeira atividade dessa aula. Lembrando que essa aula foi uma aula dada para alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. A criança precisava fazer nós com os pés. Isso, muita mãe aproveitou para ensinar os alunos a amarrarem o tênis. Acredito que todo mundo, todo professor de educação física passe por essa situação de tio, pode amarrar meu tênis? Eu, assim, tenho que abaixar 500 vezes no dia para poder amarrar tênis de criança de educação infantil, primeiro e até segundo ano.
Bom, então essa foi uma das atividades da aula. Essa outra atividade aqui era uma atividade de fazer uma pirâmide de copos, né, usando os pés, e aí também exige uma força, né, e um equilíbrio dos membros inferiores, para que a criança possa pegar os copinhos. Quem usou copo descartável, principalmente, foi muito mais exigido, porque se você apertasse demais, a criança acabava destruindo o copo. Então, foi um trabalho bem legal, com uma devolutiva bem alta. Ó, Qual foi o ano de ensino, Vitor? esse aí foi o terceiro ano. Arrasou, tá melhor do que eu no pé. Não, vou falar que quando eu fui gravar essa atividade para mostrar, eu também só tinha copos descartáveis no mesmo formato em casa. E eu apanhei um pouquinho. Eu gravei o vídeo várias vezes até ficar uma gravação ok, para que as crianças pudessem fazer em casa e ver que é possível, né? E é engraçado que você falou de gravar o vídeo várias vezes. Nesse primeiro momento que a gente começou a gravar vídeo, nossa, eram 10 vídeos da mesma atividade, né? Que a gente gravava, quem passou por isso aí também. E é muito interessante o Vitor falar sobre isso, porque era um trabalho, um retrabalho, que no final, para sair uma coisa legal para a gente enviar para os nossos alunos. Bem bacana. Não, pois é, foi o que você falou. Eu precisava enviar, no caso, para cada turma, duas aulas por semana, né? Que eram equivalentes às aulas que eles teriam na escola. E aí eu reservava todas as minhas mães, como eu podia enviar para eles em qualquer momento do dia, para poder eles assistirem a hora que eles pudessem, né? Então eu reservava as minhas manhãs para isso. Eu acordava 8, 8:30 da manhã e era até meio-dia, 1 hora, para, às vezes, montar um vídeo, justamente por conta dessa minha dificuldade também em fazer essas atividades. Obviamente, algumas foram mais rápidas, mas algumas, para mim, foram bem difíceis, né? De se gravar o vídeo e demonstrar. E essa aqui, ó, engarrafando o lápis com os pés. Né? Qual era o contexto? A criança deveria pegar alguns lápis ou canetinhas que elas tivessem, espalhar no chão, e aí, com os pés descalços, sem meia, elas deveriam tentar pegar esses lápis, essas canetinhas, e colocar dentro de uma garrafa. Então, quer dizer, exigia uma força para a criança, além, quer dizer, a habilidade para poder pegar essas canetinhas do chão, né? A força para elevar essa perna e um equilíbrio, porque a tendência, né, o gargalo da garrafa ele é estreitinho, a tendência é a criança balançar muito o pé. Então, ó, vamos observar aqui no vídeo, ó, como que essa menina fez. Bastante facilidade com o exercício, vocês veem que o pé balança bastante. Ó, vocês veem aí, essa menina teve bastante facilidade em fazer. Eu costumo usar esse tema de aula numa coisa que eu chamo na escola de... As crianças já conhecem, né? Uma semana que eu faço uma gincana que a gente chama de gincana pedal, né? Que todas as atividades, elas são feitas com os pés. E aí as crianças se divertem, porque é um dia em que é liberado as crianças fazerem a aula, né, descalças, né? A gente faz num pátio lá, um pátio bem legal, para poder fazer esse tipo de atividade sem nenhum perigo para a criança. E se a gente deixar
toda criança quer fazer aula de educação física descalça. Que eles mais gostam. Ah, tio, posso tirar o tênis? Posso tirar o tênis? Eu falo assim, gente, não dá e tudo mais. Aula de educação física, vamos proteger os nossos pezinhos e tudo mais. Mas tem dias que não tem como. Bom, uma segunda tema de aula que eu fiz foi uma atividade de expressão corporal, né? E qual era o objetivo dessa aula? Estimular a comunicação com o mundo de forma não verbal, trabalhar mímica e memorização, já que as crianças deveriam interpretar personagens, digamos assim, fortalecer a empatia, trabalhar a percepção. Quando eu falo fortalecer a empatia, é justamente para a criança ter a necessidade de se colocar no lugar do outro, né? Quando ela está fazendo a imitação, ou se colocar no lugar daquela figura ou daquela escultura, que no caso foi o tema da minha aula, para fazer aquela imitação. E também exercitar a agilidade, a raciocínio, ajudando no desenvolvimento cognitivo dela, justamente porque ela tem que olhar aquela imagem e tem que copiar. E nisso aí os pais amaram. Eu acredito que tenha sido assim, a segunda aula que eu tive mais devolutiva. Porque quando os pais precisam entrar, muitos pais são muito animados e falam assim, pô, tem que fazer, vamos fantasiar e tudo mais. Foi bastante bacana. Bom, então aqui mostrando para vocês, né, algumas atividades. Eu pedi para eles, eu enviei algumas grandes obras, né, esculturas ou quadros, para que eles pudessem reproduzir. Acredito que vocês já tenham visto esse tipo de trabalho em outros lugares. Não vou dizer para vocês assim, eu criei. Não, obviamente, nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo se copia, tudo se transforma. Eu vi em algum lugar, no Instagram, achei bastante bacana, né? Foi muito mais bem elaborado nesse outro lugar que eu vi, mas falei, olha, eu posso levar para minha realidade dessa forma. E os resultados, para mim, foram bem legais. Eu vou tentar aproximar, porque as fotos não abrem, mas, olha, tá dando para ver legal? Sim. Então beleza. É porque aqui no meu celular fica bem pequenininho e não dá essas fotos, mesmo que eu clicando, a gente não consegue abrir. Elas estão desse tamanho. Mas as crianças precisavam. Eu mandei para eles 6. Foi uma aula dividida em 2, digamos assim. Mandei 3 e 3. 3 esculturas e 3 imagens, digamos assim, de obras famosas que eles precisariam reproduzir em casa. E foi muito bacana. Você vê aqui, nesse quadro aqui que eu estou clicando, olha, aluno pegou o cachorro para poder reproduzir aquela imagem, né? Eu estava vendo justamente isso, né? A criatividade dele, gente, que coisa maravilhosa, né? Muita, muita, muita. E o legal dessas fotos, desses vídeos, né, acho que a Marilyn até pode falar também como eu, é que a gente entrou na casa das crianças, né? Tem casas aí que eu já conheço, se eu falar assim, olha, não é a primeira vez que eu entro nessa casa, por mais que de repente a primeira vez presencialmente, mas tem casas que eu já conheço todos os cômodos, porque foi atividade feita na cozinha, foi atividade feita na sala, foi atividade feita no quarto, eu conheço tudo, né? Mas olha, foi bastante bacana essa atividade. Criança que não tinha cachorro. Aí, mudou aqui. Criança que não tinha cachorro, usou travesseiro. Na Estátua da Liberdade, se enrolaram com cobertor, com coberta, com cortina, lençol. A gente teve de tudo um pouco nessa atividade. Aqui, algumas pintura e escultura. Olha, essa menininha aqui é da educação infantil, essa primeira. Você vê, participava de todas as aulas ativamente. Aí você vê ali, a construção, botou um casaquinho jeans, ao invés do cachorro, botou um banquinho branco. Aqui embaixo, tinha essa obra aqui, que eu agora não lembro o nome da obra, mas também foi muito reproduzida, usaram de tudo na cabeça. Olha, de PVC a balde, fizeram um chapéu de jornal. Então, quer dizer, as crianças exerceram a criatividade justamente para reproduzir esse tipo de situação. Então, foi bastante bacana. Deixa eu acelerar aqui para entregar para a Marilyn. Bom, fizemos uma oficina de brinquedo, que é uma atividade que eu já venho fazendo na escola há alguns anos, tá? Já tem uns 5 anos que eu faço uma atividade.
E aí, em 2019, eu tive uma atividade, eu estava planejando alguma coisa para a escola, e aí me veio uma coisa na cabeça chamada Eu Boneco. O que eu queria? Eu queria que as crianças, né? E aí não vou falar que é uma chantagem, mas eu tenho um hábito de fazer uma Olimpíada no meio do ano. Eu sempre faço uma Olimpíada, né? E é a grande festa da educação física. Todas as crianças querem participar. E eu, entre aspas, né, condicionava a participação da Olimpíada. Por mais que todo mundo fosse participar, mas você faz aquele terrorzinho, né, dizendo que só ia participar da Olimpíada aqueles que entregassem o projeto. E essa foi até uma atividade que eu fiz com o 5º ano. E a gente ganhou um prêmio muito bacana para a escola com essa atividade. A gente foi convidado lá pela SME para poder exibir. Foi 10. Qual era a ideia? Que as crianças criassem versões de si próprias em bonecos, né? E ainda dessem uma caixa para esse boneco como se fosse vender numa loja, como se fosse um produto comprado numa loja. Então, quer dizer, as crianças recortaram caixa, dependendo do tamanho que eles fizessem o boneco, né? Eu posso até depois disponibilizar umas fotos, porque foi um trabalho incrível. Caixa de sapato, aí recortavam, aí colocavam um plástico por fora, criaram um boneco, criaram toda a estrutura da caixa, né? Aí imprimiam no computador, colavam, foi sensacional, sensacional. E a ideia era justamente essa, né? Oficina de brinquedo, né? É você colocar a criança para produzir, para construir alguma coisa, né? Estimulando a criatividade, como está aí nesses meus objetivos, desenvolvendo as habilidades motoras, porque a criança precisa lá, não vou falar nem costurar, né? Mas recortar, colar, montar, buscar alternativas para que, eu quero fazer o cabelinho, como é que eu faço o cabelinho? O meu cabelinho é vermelho, eu vou pegar um barbante, mãe, aí você pode comprar um cabelinho, uma lã vermelha para fazer o meu cabelo. Foi bastante bacana, né? Aí, quer dizer, a criança refletir sobre os processos de construção, né? Eles estão acostumados a pegar aquele brinquedo que o pai e a mãe dão e não entender como aquilo é construído. Então, eles tiveram a chance de construir, possibilitando a autonomia do aluno, né? Uma coisa que a Marilyn falou. Eu acho que a gente oportunizar essa chance do aluno decidir o que fazer, como fazer, eu acho que é importantíssima nos dias de hoje, principalmente porque a gente concorre hoje com ferramentas tecnológicas, como é o caso, por exemplo, do TikTok, em que existem milhares, milhões de possibilidades diferentes para a criança, e aquilo lá é extremamente atraente. Então, quer dizer, por que eu tenho que controlar 100% do que os meus alunos fazem, sem dar a possibilidade de, assim como no mundo real, né, de hoje, o mundo cibernético, se ele pode decidir. Então, essa troca, essas possibilidades, eu acho que a gente não pode abrir mão hoje em dia disso, né? Responsabilidade com o meio ambiente, uma vez que as crianças tiveram que reciclar, né, e aproveitar a maioria das coisas que elas tivessem em casa. E aí também a questão da conscientização sobre o desperdício e o reaproveitamento. Então, vou mostrar para vocês aqui agora alguns dos trabalhinhos deles que eu achei que ficaram bem legais. Aí, confecção de bonecos com material descartável. E aqui, ó. Aqui não era o trabalho do Eu Boneco, tá, gente? O trabalho do Boneco foi em 2019. Aqui eles precisavam montar bonecos com material reciclável que eles tivessem em casa, reaproveitar. E aí eu dei vários exemplos, porque a gente tem sempre responsáveis que eles entram em contato com a gente dizendo: professor, eu não tenho ideia, não tenho como fazer porque eu não sei o que fazer. Então eu mandei assim coisa de 10, 15 modelos diferentes. Muitos desses pais copiaram, outros criaram suas próprias versões para poder estar me entregando, né, essas atividades. E muitos queriam, professor, mas quando a gente voltar para o ensino presencial, fazer uma exposição e tudo mais, né, a gente não fez, mas foi uma coisa bastante debatida, porque envolve esse orgulho da criança dela ter feito, né? Ela construiu, se foi ajuda com o pai, com a mãe, não importa. Ela ganha, então, uma grande afeição por essa construção dela, um carinho, e ainda tem essa questão da responsabilidade, né? A criança adora fazer esse tipo de coisa. Bom,
E agora vamos para a última atividade, né? Que foi essa última aula, que foi a atividade que mais bombou, que mais me deu retorno, que foi a de ritmo, música e cores, que consistia no seguinte, né? Eu gravei um vídeo, eu construí um vídeo numa dessas ferramentas, né? De um desses aplicativos, botava uma música do momento, que atraísse a criançada e pudesse ser assistida no YouTube. Então, quer dizer, a ideia é, música toca, vão piscando cores com determinada tempo entre uma e outra. Uma hora é vermelho, uma hora é amarelo, uma hora é azul, uma hora é verde, uma hora aparece o vermelho com azul, uma outra amarelo com verde, para que eles pudessem, olhando a televisão, para quem tinha smart, né, ou olhando o celular, para poder reproduzir a dança. Então, mandei 2 atividades distintas, né? Uma para os pequenininhos, né? De educação infantil, primeiro e segundo, imaginando que muita criança, que eu tenha alguns alunos ainda com dificuldade na leitura, e uma para o pessoal do terceiro, quarto e quinto, que não era só de cores e música, também tinha informações, né? Ordens, digamos assim, para serem seguidas. Como no jogo do Just Dance, esses jogos eletrônicos em que as crianças precisam copiar o que está aparecendo na tela. E aí, quer dizer, é uma atividade bem completa, porque envolve, como eu coloquei aqui, os 3 processos fundamentais da aprendizagem, né? Que são o emocional, que envolve a atenção, que é a questão da prontidão, da criança estar preparada, a sensação, que são as emoções que as cores e músicas trazem, né? Para a criança, não tem como. Botou música e botou cor, você consegue atrair muito mais crianças, principalmente educação infantil, primeiro, segundo, terceiro ano. Né? A questão da percepção, que é ler o mundo, né? Essa coisa espacial, né? Da criança se achar no lugar, né? Tá olhando para frente, para a televisão que seja, ou para o celular, e tá conseguindo se achar ali nas cores. E a memorização, que ela precisava, assim, rapidamente, aqueles que não conhecem, por exemplo, o nome das cores, mas ela consegue olhar para aquela, poxa, eu estou vendo o azul na minha tela. Então, quer dizer, onde é que está o azul no chão? Ah, é aqui. Trabalho cognitivo, que é a questão da compreensão do que está acontecendo, a imagem corporal, lateralidade, porque as crianças precisavam mexer o corpo o tempo inteiro, equilíbrio e organização do corpo no espaço. E a motora, que era propriamente a ação, o movimento, a agilidade nas respostas. Né? E aí, o que eu precisava dessas crianças? Que elas tivessem ali... no ano passado, em 2020, eu tive uma experiência negativa com essa aula. Por quê? Porque, na minha ideia, eu poderia criar um tapete, igual esses tapetes de jogo de PlayStation, Xbox e tudo mais, eu poderia criar um tapete e as crianças teriam possibilidade de criar também. Só que não é a realidade. Não é todo pai que, por exemplo, pode sair à rua e comprar EVA, né? EVA de 4 cores para poder fazer a atividade. Então, a devolutiva ano passado foi muito baixa, e eu tive um trabalho enorme para poder montar essa aula, criar o vídeo. Não é tão prático quanto vocês imaginam construir o tapete. E aí eu fiquei um pouco frustrado. Esse ano eu falei, cara, eu vou tentar de novo. Só que eu tive um feedback de um pai ou de uma mãe, não lembro agora. Falou, professor, por que você não faz da seguinte forma? Ao invés da criança criar o tapete, nem faz um vídeo com o tapete. Faz você em casa. Pega tecidos, ou retalhos, ou recortes de papel. No caso, eu usei coisas que eu tinha em casa daquelas cores, né? E coloca no chão, na disposição da atividade. Então, você pode colocar uma camisa vermelha, uma camisa amarela, um short azul, um pedaço de papel verde. Coloca no chão na disposição e tá ok, vai funcionar. Tá? E aí a devolutiva foi monstra. Justamente porque esse ano eu não demonstrei com um tapete. Eu demonstrei já dessa forma. E aí todos os pais, opa, isso aí realmente eu tenho em casa, não dá nem para fugir muito. Então, olha, foi sensacional essa experiência. Gostei demais. Eu tenho um vídeo aqui de um aluno
de primeiro ano animadíssimo, fazendo atividade. E o melhor é a vibração dos pais com ele. Ó, vocês vão ver. Ele está de frente para a TV Smart, a mãe está gravando, né? A mãe colocou as camisas no chão, tem uma camisa vermelha, uma camisa azul, amarela e uma verde, na disposição que elas aparecem no quadro não, na tela, embora a disposição não tivesse tanto problema se mudasse. E aí tem um tempo de resposta. Obviamente, né? A criança às vezes se empolga com a música, ou então ela é muito pequenininha, ainda tem aquela questão da atenção dispersa demais. Tá numa cor, já mudou para outra, a mãe grita: filho já tá no amarelo, filho já tá no verde, e a criança vai lá. Mas olha, vou colocar aqui para vocês. Porque batom de cereja tava bombando na hora. Tem um bonequinho fazendo movimentos ali no vídeo também, para ele seguir o bonequinho. Assim é amarelo. Amarelo e verde. Vitor, para mim está travando um pouquinho. Deu para ver legal? Deu para ver. Travou um pouquinho para mim, mas deu para ver. Ah, beleza. Bom, então, pessoal, eu não sei se aqui todo mundo pode, se está afim, mas eu queria ver se o pessoal aqui que está participando da live se poderia fazer essa experimentação dessa atividade. Acham bacana? Basta ter, assim, agora, correr aí rapidinho, 2 minutinhos, atrás de 4 cores em casa que a gente possa colocar no chão. Azul, verde, amarelo e vermelho. Vitor, deixa Oi, só pode eu falar. comentar aqui rapidinho. Eu adorei a atividade, achei muito divertida, mas eu estou um pouquinho preocupada com a hora. Eu também, eu ia falar isso agora. Para ser assim, eu estou ficando angustiada aqui com a hora, já são 11h33. Ah, não, então beleza, olha só, mas, eu posso assim, deixar... Eu A quero gente pode fazer a atividade, tá? Só para te avisar. Não, Mel, então, o que a gente pode fazer? A gente disponibiliza qualquer coisa, esses slides para as pessoas, né? Para quem quiser, tiver interesse depois. E eles podem simplesmente experimentar em casa. Que tal? Pode ser também. Sem essa questão do vídeo estar sendo gravado. Se depois, no final, né, tiver um tempinho, assim, depois da apresentação da Marilyn, eu acho que a gente pode fazer, né, se todo mundo topar. Mas eu estou preocupada só com o tempo da apresentação da Marilyn, só. Pois eu já mandei no chat aqui várias vezes para ele: acelera, acelera, acelera. Foi o que a Marilyn falou. Professor de educação física é fogo, porque a gente está habituado a falar. Bom, mas eu estou aqui, interrompendo o meu compartilhamento para... Obrigada, Vitor. Se não fosse a Mary, tá bom? Obrigada, Vitor. Bom, maravilhosas atividades do Vitor, né? Eu vou agora falar um pouquinho de algumas atividades também que deram certo lá no meu cotidiano.
Vou começar falando com vocês sobre uma aula que a gente participou com o tema de surf. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Né? Vocês estão conseguindo ver aí? Sim, dá para ver tranquilo, Marilyn. Só não estou conseguindo passar. Estou conseguindo agora. Passou. Se eu acelerar aqui. Tá um pouquinho lento, não sei o que. Acho que eu estou com muita coisa aberta ao mesmo tempo. E aí, o que acontece, gente? Então, eu tive ainda mais, um pouquinho mais de dificuldade no momento remoto, porque eu estava grávida, né? Então, você imagina, uma professora grávida, aí Renata está grávida também, né, Renata? E aí eu tive que me desdobrar para poder arrumar soluções. E, nesse momento, os vídeos de explicação de movimentos, eles me foram muito úteis, né? Porque eram muitos movimentos que eu não podia fazer, eu estava numa gravidez de risco, assim, não muito alto, mas a minha gravidez foi uma gravidez de risco, e eu tinha que me adaptar, porque a turma estava ali e tinha que fazer atividade, né? Então, a gente falou sobre as possibilidades do surf no ambiente remoto síncrono, né? Eles faziam ao vivo. E como é que foi essa aula de surf, na verdade? Eles estavam estudando sobre cidades de litoral, a turma de segundo ano, e depois acabou que essa aula fez tanto sucesso que eu tive que fazer essa atividade do primeiro ao quinto ano, todo mundo teve que fazer essa atividade, porque postou muito no Instagram da escola e deu muita repercussão. Então, basicamente, eu ensinava os movimentos básicos do surf, né? Eu vou deixar o link aí para vocês, depois, quem precisar. Eu utilizei esse vídeo aqui no YouTube, vou dar uma acelerada nele, para vocês verem só o passo a passo, que mostra como é o movimento em cima da prancha para poder dropar. Ai, Marilyn, queria muito ter feito essa aula, porque eu não faço ideia de como se surfa. Eu acho que eu não teria equilíbrio nenhum para ficar em cima de uma prancha. Imagina eu que vim de Minas. Não, é de verdade. Além do medo do mar, né, uma coisa que eu teria que quebrar é o ficar em cima, se equilibrar ali numa... Então, gente... Estado difícil. Então, eu utilizei basicamente essa parte do vídeo, eu não utilizei o vídeo todo, né? E a atividade foi muito legal, porque tem essa parte do remar, do apoiar os braços na prancha, na altura dos ombros, estender o braço e trazer o joelho de trás para ficar em pé, que a gente chama de dropar, né? Que aí eles fazem assim, que é o último movimento. E aí a gente fez uma brincadeira de vivo ou morto, utilizando esses nomes, né? Então, remou, dropou, joelho na prancha. É engraçado que não foram só os alunos que participaram. Tiveram pais e mães surfando comigo na aula. E aí, o que eu vou aqui mostrar para vocês, e eu tô... Ah, não, tem que parar aqui. Deixa eu pausar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Ué, gente, não estou conseguindo passar, não, é? Não estou conseguindo passar, não. Acho que eu vou ter que sair do vídeo, né? Marilyn. Calma aí. Acho que agora vai. Pronto. E aí, qual foi a cereja do bolo, assim, dessa aula, né? Eu chamo de cereja do bolo porque eu acredito mesmo que foi a cereja do bolo dessa aula. Depois que todo mundo fez esse movimento de surfar, de fazer o vivo ou morto para aquecer, de dropar na prancha, eu utilizei aquela música Como Eles São Pequenos, Olha a Onda, Vamos Surfar, da Xuxa, né? Também utilizei algumas outras músicas de surf e tal.
Mas aí o ponto alto que rendeu muitos cliques foi levar os alunos para uma praia virtual. E aí consistiu no seguinte, eu fiz um passo a passo, mostrando para eles a tela do notebook, né? E aí eu vou usar aqui o apontador a laser para vocês poderem ver. Então, até se vocês quiserem testar aí na casa de vocês, vocês conseguem agora. A gente tem aí um botãozinho que é para começar a câmera, né? Ao lado dele, você tem uma setinha para o alto. Eu vou até interromper aqui o compartilhamento. Tá escrito assim, interromper vídeo. E aí tem uma setinha para o alto. Você vai... Pelo menos o meu está em português. Vocês todos estão em português no Zoom? E aí você clica em interromper vídeo, escolher plano de fundo virtual, e aí ali já vai aparecer uma praia, né? E aí você clica na praia e clica fora da caixinha, né? E aí clica no fechar a caixinha. E aí, nesse passo a passo, a gente levou os alunos de forma virtual para a praia, né? Vocês podem ver aí que eu estou aqui, ó. Tem uma praiazinha aqui no meu fundinho, e aí eu coloquei isso também nessa aula, né? Vocês vão ver lá que tem vários planos de fundo, inclusive se vocês quiserem fazer uma aula, eu também utilizei esse recurso para uma aula de ginástica dos bichos, onde eu levava eles para a floresta, por exemplo. A gente pode escolher um plano de fundo que a gente tem uma foto no celular, então você faz uma foto ou pega no Google uma imagem de uma floresta e você consegue com facilidade, com alguns cliques, né? E aí eu fiz esse passo a passo, né, para eles conseguirem acessar. Eu estou com uma dificuldade aqui no passar, eu acho que é por causa das animações, está travando para mim aqui, está bem travado. E aí, mas... Não, mas só está com uma foto na tela, eu tenho mais fotos dessa tela, né? E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu vou sair aqui. Deixa eu ver se eu saio aqui, consigo abrir de novo. Aí eu abro já a janela inteira sem animação, porque senão não vai entrar mesmo, não. Acho que é a animação que travou. E aí, vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo ver? Eu fiz o passo a passo onde eles tinham que clicar para poder chegar nesse plano de fundo virtual e também o passo a passo para quem estava no celular, né? Do plano de fundo virtual. E aí, assim, a devolutiva foi enorme, porque foram vídeos que eles postavam no Instagram, né? Fazendo a aula e com música no fundo. As mídias sociais da escola bombaram com essa aula. E Marilyn, só para te interromper, você não passou por situação de aluno perguntando, tia, posso postar esse vídeo no TikTok, não? Todo mundo passou. Todo dia. Todo mundo passou. Então, assim, essa aula aqui foi muito bacana e com um recurso que não foi muito difícil, né, de se utilizar. Então, por isso que eu deixei ela aqui nesse relato de experiência. Outra coisa que eu queria relatar para vocês, nós fizemos um concurso, uma batalha de bois, né? E aí também mobilizou muito a escola inteira, porque nós fizemos o boi caprichoso contra o boi garantido, onde cada turno da escola representava um boi, e aí rapidamente eles tinham que pegar uma blusa vermelha ou uma blusa azul, que era da cor do seu boi. Eu passava esse vídeo, eu não vou clicar no vídeo não, gente, senão a gente vai perder muito tempo, né? Que a gente só tem 10 minutos agora. E esse vídeo aqui, depois eu deixo o link para vocês, que ele fazia essa alusão à festa de Parintins e explicava a história do boi garantido, do boi caprichoso, e as crianças puderam ter essa interação com diferentes manifestações artísticas e culturais, né? E também deu muito retorno, porque nós utilizamos
músicas oficiais, né, do Boi Garantido, do Boi Caprichoso. Eu praticamente amo, né, essa música dos Camisa Encarnada e Festança Multicultural. Depois vocês vão divulgar os PowerPoint, meninas? Que aí os participantes vão ter acesso à música e os vídeos. O eu quero, com PowerPoint certeza. eu não sei, mas acho que dá para fazer. A gente vai divulgar a gravação, né, pelo YouTube. Ah, tá. Bom, com o nome aqui vocês já conseguem, né? Sim. Com o nome aqui, esse vídeo aqui, eu vou clicar rapidamente, então, porque aí fica gravadinho aí para vocês, para a gente saber o nome do vídeo, caso vocês queiram procurar, né? É uma animação que fala sobre festa de Parintins na TV Rá-Tim-Bum. Então, é um vídeo bem bacana que explica a história dos dois bois e fala como eles lutam, né, entre si através dos desfiles e da questão cultural. E aí nós fizemos, o turno da manhã foi o Boi Garantido, no turno da tarde foi o Boi Caprichoso, o Boi Garantido vestindo vermelho, o Boi Caprichoso vestindo azul, e as devolutivas na plataforma também assim bombaram, porque as crianças postavam um vídeo dançando a música, né? E dançando de forma espontânea, dançando com a família. No final da aula, eu chamei os pais e eles tinham que fazer uma coreografia conjunta, né? E aí, eu grávida sozinha, eu utilizei um bonecão para... Pois tem essas coisas. Um bonecão articulado, como se eu tivesse com uma dupla, e eles iam fazendo também em casa. Nossa, a devolutiva foi bem bacana. E aí eu queria mostrar rapidamente para vocês que eu utilizei muito nas minhas aulas no contexto remoto, né? O Wordwall, né? Acho que todo mundo que deve conhecer, e o Mentimeter, né? O YouTube também, eu utilizei muitos vídeos, e eu queria mostrar rapidamente aqui para vocês, vou interromper esse não, vou interromper aqui, a nossa aula sobre ginástica dos bichos. Nossa aula sobre ginástica dos bichos, que basicamente, né, eu utilizei o Wordwall aqui, criei um joguinho lá. Quem não conhece essa plataforma, é uma plataforma de jogos gratuitas, né? E dá para montar vários jogos diferentes lá. Eu estou aqui na minha conta ela é gratuita, então ela é limitada, eu também não posso ter muitos recursos. E aí aqui, entrando aqui para vocês, wordwall.net, né? Esse jogo aqui, dos bichos, aqui, ó. E esse aqui foi com a educação infantil. Consistia em que eu concedi acesso para eles utilizarem, né, o jogo. Quer ver? Vou conceder acesso aqui. Mas... Calma aí. Aqui, engraçado, aqui não está aparecendo essa função para mim. Controle remoto, apareceu aqui. Então, eu vou passar o controle do mouse e do teclado para a Alessa. Pode ser, Alessa? Pode. Fala aí. E aí você clica em qualquer caixinha que você quiser aí. Apareceu um canguru. E aí a gente, na educação infantil, né? Imagina, eles mesmo de casa, clicando na caixinha, abrindo o canguru, e a gente tinha que fazer o movimento daquele bicho, né? E aí eu concedi o acesso, então, para outra criança, e aí essa outra criança, vou interromper o controle da Alessa aqui, e vou passar o controle para... Tem alguém aí, gente? Fala comigo, alguém que esteja aí na sala sem ser a Alessa e a Renata. Fala comigo, alguém daí, gente. Quem quer conceder? Eu vou conceder o acesso aqui para vocês clicarem na caixinha.
Eu estou presente. A Wesley, Gabriela então, também. Ah, Fica à é. vontade. concedi acesso para o Wesley agora. Wesley, clica numa caixinha aí para a gente ver, por favor, o recurso funcionando. Beleza, e aí abriu o cachorro, né? E eles tinham que fazer o movimento do cachorro. E assim foi uma aula inteira de ginástica dos bichos, né? Vou conceder o acesso agora à Gabriela, que você falou, né? Para a Gabriela. É, E a a Gabriela Gabriela e a Fernanda também. Gabriela pode abrir a caixa que você quiser, Gabriela. E aí abriu a galinha, eles tinham que fazer o movimento da galinha, né? E a Fernanda, né? Que você falou? Isso. Deixa eu passar aqui então para a Fernanda, para poder testar o recurso, né? E agora a Fernanda pode utilizar. Fernanda abriu o macaco, beleza. E aí, junto também nessa aula, nós utilizamos, deixa eu sair aqui um pouquinho, nós utilizamos para desenvolver a questão cognitiva deles, né? O vídeo de quem é a sombra, descobrindo a sombra do animal, que consiste também na sombra. E aí, é claro que eu utilizava um vídeo do YouTube, mas com uma intenção pedagógica, né? Então, eu sempre estava parando, interrompendo, intervindo, e eles tinham que descobrir qual era o bicho. Eu fiz isso para voltar calma, né? Para a gente encerrar a atividade. E o retorno era muito grande, porque eles queriam falar, eles queriam abrir o áudio para responder. Tinha hora que eu tinha que fechar o áudio de todo mundo e deixar, fala só você agora. Fala só você agora, porque a interação estava muito grande, né? E é isso, basicamente isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Eu ia falar sobre que a gente já está com... Então, gente, É até meio-dia e 10, Marilyn. É até meio-dia e 10? Gente, eu já estava correndo aqui. Não, tá tranquila. Isso, é até meio-dia e 10, porque a gente começou realmente 10h40, né? Então, a gente então pode tá ir bom. até meio-dia e 10. E aí, só para fechar, então, essa atividade, né? Eu vou pedir para vocês também falarem um pouquinho do qual atividade que vocês acharam que foi muito interessante para vocês, se vocês têm alguma coisa para compartilhar. E para fechar, eu queria falar para vocês que, de forma aqui improvisada, porque eu não ia falar sobre essa atividade, que eu utilizei também no projeto Brincadeiras de Criança, esse artista aqui, que é o Ivan Cruz, um artista nacional de Cabo Frio, inclusive quem já foi à Praia do Forte aí, conhece as esculturas dele, e ele tem um aparato de telas, de pinturas, que fala justamente de brincadeiras de criança, e esse projeto também deu muito certo. Aqui eu já estava no ensino híbrido, tá? Eu já estava presencialmente, já foi agora há pouco, e eles tinham que fazer a releitura dessa tela, de qualquer tela que eles escolhessem. Nós fizemos uma grande exposição na escola das telas, interdisciplinar com a professora de artes plásticas. Nós fizemos essa grande exposição e nas aulas de educação física, cada dia, 2, 3 crianças escolhiam as telas que nós íamos reproduzir, né? Que a gente estava trabalhando com os jogos populares. Então, assim, o retorno também foi muito interessante. Nesse momento, a gente já estava no ensino híbrido, né? Então, quem estava em casa mandava tela, e assim, coisas simples como jogar peão, jogar bolinha de gude, e a gente vê como as crianças hoje não têm acesso, né? E aí, por isso que eu acho importante só tocar nesse pontinho para fomentar essa reflexão. E aí, para a gente fechar, eu queria saber de vocês aí, como é que foi a sua experiência no ensino remoto? Vocês vão acessar esse link, né? Eu vou deixar aqui no bate-papo para vocês o link. Essa ferramenta é uma ferramenta que eu também utilizei muito, tá, gente? Utilizando nuvens de palavras, com os grandes, que eu estava dando aula também para o 8º ano,
Então, fazer uma interação com eles imediatamente, é uma ferramenta que vale a pena a gente pesquisar, muito interessante, dá gráfico, nuvens de palavras, vários recursos que a gente pode utilizar, quiz com eles, e eles interagem com a gente ao vivo, né? Então, foi uma ferramenta que eu utilizei muito. Então, como a gente vai fazer agora? Vocês vão entrar nesse link aí do Mente e vão digitar esse código aqui, ó, 9286 2102. 9286 2102. E você vai falar para a gente como é que foi sua experiência no ensino remoto. Qualquer palavra que te lembre sobre essa experiência que você teve. Compartilha aí com a gente. Compartilha aí com a gente como foi essa sua experiência no ensino remoto. Vocês estão conseguindo entrar, gente? Fala comigo. Enriquecedora, gratificante, já estou vendo alguns aqui. Qual é o número mesmo, Marilyn? 9286-2102. Coloquei lá no chat também, tá? 9286-2102. Mais alguém quer contribuir com uma palavra? Ô, Cristiane, tem alguém me chamando. Você pode atender, por gentileza? Obrigada. Ela está dando aula. Então, gente, olha só. Quem escreveu enriquecedora pode contribuir com a gente com uma atividade enriquecedora aí? Wesley, Fernanda, Gabriela. Teve alguma atividade que vocês fizeram, que vocês queiram contribuir aqui com a gente, que deu muito certo? Ô, Marilyn, Coloquei desafiador, Gabriela, para você, tá bom? Se você quiser até contribuir, Gabriela, estou vendo você falando comigo aqui no chat. Ela não está conseguindo, eu acho. Então, eu coloquei para ela, desafiadora. Ela colocou no chat a palavra dela e eu coloquei para ela aqui na nossa nuvem de palavras. Alguém mais quer contribuir? Wesley? Posso falar? Claro, Wesley. Vou tentar falar bem rapidinho aqui, né? A gente fala muito e o tempo é curto. Primeiro, parabéns aí pela oficina de vocês. Eu sou professor da educação superior e da educação básica. Então, assim, eu passei por ambas as experiências que vocês relataram aí. Eu vou falar algumas atividades bem rápido aqui que eu realizei. Por exemplo, a gente fez, com a família que vocês relataram aí, a gente fez figuras geométricas humanas, né? Então, os meninos, eles tinham que fazer figuras geométricas, né? Por exemplo, há um triângulo, aparecia com a família, mais uma parte do corpo. Poderia utilizar objetos também. Se você vai trabalhar basquete, por exemplo, você pode fazer uma atividade super simples. Pega uma bolinha aqui, ó, de 1/4 de folha, coloca aqui nessa parte aqui que está por dentro aqui, e você tem que acertar o aro, que é esse círculo que tem aqui. A gente trabalhou também a ginástica por meio de um vídeo do YouTube, a ginástica com animais, a partir do yoga também, ginástica com yoga, não sei se vocês conhecem. Eu fiz também gravações de vídeos com os meninos, né? Então, acertar, por exemplo, futebol, acertar a bola no meio da cadeira. Que mais? São todas as atividades que a gente vai, no tempo, a gente vai esquecendo. Atividades corporais rítmicas. Então, por exemplo, se a gente tivesse tempo aqui,
e a atividade de volta à calma, né, que é bem bacana também. Você começa aqui com os meninos, vai mudando os sons e os meninos vão fazendo até volta à calma. E aí você pode fazer por volta de um círculo. Fiz, por exemplo, também a questão de montanha-russa, né? Vocês devem conhecer, né? Então, trabalhar ritmo. Você começa ali batendo, por exemplo, começa aqui na mesa, devagar. Então, a gente está subindo a montanha-russa devagar. Aí a gente vai aumentar. Aumenta mais. Aí você fala para as crianças, ó, então a gente vai para a direita, vai para a esquerda, vai para trás, vai para frente, a montanha-russa, ela dá medo, né? Então, você faz com a criança com aquela emoção, né? Você começa devagar, aumenta do ritmo, aumenta mais. Esquerda, e aí por diante, né? Não dá tempo. Eu já estou aqui querendo ir na sua montanha-russa, Wesley. Me Posso fazer uma convida aí. pergunta? Pode, fica à Fazer uma vontade. pergunta? Fica à Qual foi a vontade. plataforma que a sua escola usou, que você utilizou, para fazer com que os alunos tivessem acesso a essas atividades? E foi assíncrono ou foi síncrono? Tá, as aulas aconteceram de forma síncrona e assíncrona. A plataforma foi o Google Meet, né? Então, na Google Meet na escola, a gente até nossa escola aqui de Frutal, ela foi referência nesse sentido para posteriormente o pessoal utilizar. E na universidade foi o Teams. A gente utilizou o Teams. Ah, bacana. Assim, teve algumas atividades bem legais aí que a gente conseguiu fazer com a galera. Tem outras várias aí, mas eu acho que vou deixar o espaço aí para a galera falar também. Eu pergunto até... Só um minutinho, Vitor, desculpa te interromper. É que a gente tem 10 minutos, tá? Para terminar a reunião. Eu combinei de avisar em 15, e aí passou, porque eu fiquei aqui também prestando atenção. Então, faltam 10 minutos, tá bom? O Wesley comentou sobre as figuras geométricas e uma atividade também que deu muito certo e muito retorno. A gente falou sobre consciência corporal, teve uma breve aula explicativa para o ensino fundamental 2, né? E aí eu enviei para eles previamente um alfabeto corporal, fizemos um vídeo de aquecimento e após esse aquecimento eles precisavam fotografar e montar o nome deles através de posturas, né? Então, eles faziam... Compartilha, ficou o máximo essa atividade. Vê se dá para mostrar rapidinho para o pessoal, ficou sensacional. Alice, deixa eu só fazer uma fala aqui. Pode ir tranquilo, gente, sem atropelo, acho que as trocas estão muito ricas, a gente pode passar um pouquinho, não tem problema não, tá? Pode ficar tranquilo. Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, mas eu tento, A galera tá falando, eu vou tentando compartilhar outras aí. Atividades circenses com sacola, né? Você pega a sacola com os meninos e faz movimento de pince, vai aumentando de 2 para 3. Construção de bolinhas, né? Para malabares ali, né? Você faz com arroz, com bexiga, com painço. Também a gente fez... descobrir qual é o esporte por meio aí de vídeos do YouTube, né? Que vai colocando ali os emojis, também foi bem legal. Eu posso fazer um comentário, que acho que todo mundo aqui viveu isso. Há uma diferença muito grande na hora da gente construir as nossas aulas nesse contexto remoto, se você tem a possibilidade da aula síncrona ou se você só tem como dar aula assíncrona, né? Porque eu tive várias e várias ideias em que eu simplesmente não poderia aplicar justamente por conta do contexto das minhas aulas serem 100% ou quase 100% assíncronas. E aí, todo um planejamento tem que ser modificado e adaptado justamente por conta disso. Não sei se todo mundo aqui viveu, né? Mas como a gente deveria tentar fazer com que todas as aulas chegassem a todos os alunos, eu tinha que pensar em todos esses detalhes. Olha, eu não posso fazer a aula assim, porque alguns alunos simplesmente não vão poder estar ao vivo comigo. Então, eu tenho que fazer uma aula diferente para que eles possam viver essa aula de forma plena. Aí segue lá, Wesley. Ah, não, é a compartilhamento de tela da Marilyn. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Vocês estão conseguindo ver? Sim, dá para ver sim, Marilyn. E aí essa aula também teve uma devolutiva bem grande, né? Vou dar uma aceleradinha aqui. Alguns ficaram com vergonha, fizeram com boneco.
E foi Mary, foi dá para uma aumentar um pouquinho? Dá para aproximar um pouquinho? Para a gente ver melhor os alunos? eu não, acho que não vai ter como, porque eu não consegui compartilhar o vídeo, entendeu? Eu compartilhei a tela dessa vez, só para ter uma ideia. Mas esses alfabetos a gente acha com facilidade no Google, né? É só se digitar lá alfabeto corporal. E aí eu acho interessante a gente falar também que foi previamente feito um trabalho de aquecimento, né? E um trabalho também teórico, a gente estava falando sobre consciência corporal, a gente também fez algumas aulas sobre meditação, e foi muito enriquecedor, realmente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alessa, Renata, vocês tiveram alguma aula assim bacana para contribuir com a gente? Eu imagino que muitas, né? Belinha teve, eu sei que Belinha está aí. Isabela Alessa, Cinti. dá uma barulhada aqui em casa, se você quiser Posso falar. falar? Não, eu fechei a janela, porque não dava para competir com o trânsito. Então, eu e a Renata, a gente atuou, né, juntas na escola, e aí no período letivo passado, né, no Pedro II, e aí, assim, foi muito legal, a gente atuou com o tema de jogos e brincadeiras populares com as crianças, né, a gente pegou o primeiro e segundo ano do ensino fundamental, e aí era isso, o desafio era, as crianças estão sendo alfabetizadas, né, tem crianças que chegaram na escola, sequer conheceram a escola, né, nunca viram os professores pessoalmente. E aí a gente, além de fazer um material, a gente fazia um material no Canva, que era esse material assíncrono, né, que o Vitor falou. Então a gente fazia um material no Canva e aí a gente dava aula síncrona a cada 15 dias, mas o material assíncrono era postado semanalmente. O que dava também para a gente um certo, assim, um pouco de angústia, porque às vezes o assíncrono não acompanhava o síncrono, né? Ou ficava muito mais à frente, tal, então a gente tinha que adaptar. Mas aí a gente desenvolveu os jogos e brincadeiras populares com eles e foi assim, né? A gente foi se descobrindo no meio do negócio, a gente foi trocando a roda do carro andando, mas deu super certo porque a gente começou a falar sobre bolinha de gude. Primeiro a gente fez uma entrevista, pediu para eles fazerem uma entrevista, né, com os responsáveis, perguntando qual era a brincadeira que os responsáveis mais gostavam de brincar quando eram crianças, né? E aí, a partir dessas entrevistas, vieram várias brincadeiras, as brincadeiras que a gente já conhece e brincadeiras de outros lugares. Tinham avós, por exemplo, que moravam no Maranhão quando eram crianças, e aí trouxeram brincadeiras de lá. E que a gente aqui no Sudeste não tem, né? Não faz, não brinca e nem conhece. Ou com outro nome, né? Ou com outro nome, que é o que aconteceu e que a gente foi utilizando isso para ir mostrando para eles, olha, a bolinha de gude, a gente conhece como bolinha de gude, mas em determinada cultura indígena se chama peteca, e aí a peteca para a gente é outro brinquedo, e a peteca em determinadas culturas indígenas tem outro nome, e aí a pipa, e o que é conhecido como pipa, quais são as várias formas, né, de montar uma pipa, e nos encontros síncronos a gente foi usando esses nomes, essas brincadeiras, para ensinar eles a montar o material. Então, e aí a peteca dá para montar de várias formas, né? Até com sola de chinelo. A gente usou também muitos vídeos do Território do Brincar, que é a Renata que trouxe, que são assim riquíssimos, lindos. Os vídeos são muito bonitos por si só. Tá onde? YouTube? YouTube. Deixa eu só acrescentar uma coisa, fazer uma relação aí, com o que o Vitor e a Marilyn trouxeram. A gente trabalhou muito com a produção de brinquedos também. A partir dessa coisa das brincadeiras populares, a gente chegou na cultura indígena e a gente trouxe a relação dos povos indígenas com a natureza quando brincam, que é uma relação de cuidado e carinho. Aí, inspirados por essa relação, a gente começou a reutilizar coisas que tinham dentro da nossa casa para construir também brinquedos. Então, a gente conseguiu tematizar a cultura indígena e trazer ela para esse universo de jogos e brincadeiras. E aí a gente produziu bolinha de gude com papel higiênico, peteca com sacola plástica, aí depois fomos para pipa, e aí a gente foi construindo pipa, paraquedas, a gente trabalhou muito com essa coisa da produção dos brinquedos também, avião, muito parecido com o trabalho. E o bom é que já faz logo um link com essa questão da sustentabilidade, né? Que é tão falada na escola. Então, quer dizer,
o reaproveitamento de material descartável que você não usaria para produzir outras coisas, e no caso, no nosso contexto, brinquedos. Isso, É, exatamente. muito. Eles adoraram, e a gente trouxe até aquela menina, sempre esqueço o nome dela, você lembra, Renata? Greta. A Greta, e a gente trouxe a Greta para apresentar para eles também. Olha, é uma criança, né? E está lutando lá, foi até parar na ONU e tudo mais, por conta da Do defesa do meio ativismo dela. ambiente, né? E aí, no final, a gente conseguiu fazer um trabalho integrado com literatura, com a professora de literatura ótima também. E aí a gente começou a fazer uma caminhada de retorno, né? De quais foram as influências culturais que o Brasil recebeu para a gente hoje ser esse Brasil, né? Multicultural. E aí a gente primeiro iniciou com as culturas indígenas, então a gente foi visitando algumas culturas indígenas pelo Brasil, e aí a gente foi brincando com eles. Agora a gente vai atravessar o oceano, né? E aí botava barquinho, né, e tal, a gente vai atravessar o oceano, a gente chegou em Portugal. Então, quais são as brincadeiras portuguesas que influenciaram nossas brincadeiras? E aí a gente trouxe algumas, tipo amarelinha, né, e tudo mais. E depois a gente embarcou de novo no nosso navio e fomos parar no continente africano. E aí a gente apresentou, falou, aqui tem 57, eu acho, 54, né, países africanos com suas diferentes culturas, e a gente vai pegar algumas para mostrar para vocês algumas brincadeiras que são parecidas com as nossas também e apresentar novas, né? Brincadeiras que são de lá. E aí a gente terminou no continente africano, e aí foi assim, foi quase um trabalho antropológico também. Eu imagino, né, que deve ter sido riquíssimo, e essa questão do visual, né, do entrar no navio e atravessar o oceano e ir para outro continente, nossa, eu adorei essa ideia. E eu achei interessante você falando da entrevista. Nós fizemos com Jogos e Brincadeiras Populares essa questão da entrevista, um trabalho em conjunto com a família. Não foi nesse ano, foi no ano anterior, que ainda estava no formato presencial, mas eu acho que super daria certo nesse formato online também, que foi a questão do livro, né? Então, nós produzimos um livro com os jogos dos pais, os jogos que os pais mais jogavam. Então, a criança era responsável por fazer o desenho daquele jogo, né? Fazer a ilustração. Então, toda a ilustração daquele livro, a criança que fez, né? Foi a responsável. A descrição, o pai ou a mãe ou o responsável ali descrevia o jogo, eles escreviam com a letrinha deles mesmo, e nós fizemos um livro com todas as brincadeiras da turma. E aí, ao longo desse bimestre, gente, agora o barulho está aqui na minha casa, né? É a cachorrada correndo solto, E aí, ao longo desse bimestre, nós fizemos todas as brincadeiras do livro, sem exceção, porque mais do que você perguntar, fazer uma experiência em casa, né, fazer uma entrevista, é você vivenciar na prática com seus amigos o jogo que foi a sua mãe que jogou. Então, assim, foi extremamente enriquecedor, e eu também acredito que daria muito certo. Depois desse livro, ele entrou para a nossa Expo Cultural, né? E aí era o maior orgulho, porque os pais viam, queriam folhear, queriam encontrar o jogo que eles contribuíram. E aí, nessa Expo, além de ter o livro para eles folhearem, nós colocamos as fotos das crianças fazendo aquele exercício. Então, também gerou essa questão do deixa eu procurar as crianças fazendo a brincadeira que eu sugeri, né? Dos responsáveis. Então, assim, muito enriquecedor mesmo. E aí também eu acho que contribui aí com essa questão que ela falou da entrevista. Marilyn, já roubei. Já quero como projeto para 2022 a produção de um livro, um folhetim na minha escola, com as experiências dos alunos e todo produzido com os desenhos dos alunos. Já quero. Eu fiz essa experiência também há uns anos atrás, eu ainda não era formada, era bolsista, e foi muito legal também. Bem parecido com o da Marilyn, inclusive, bem parecido. Renata ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Não, eu ia falar, gente, que está muito rico. Eu gostaria de ficar aqui mais um tempão, mas eu acho que a gente já pode ir caminhando. A não ser que alguém queira falar que ainda não falou, né? Eu acho que tinha mais gente para falar, não tinha? E gente que colocou palavra e não falou. Eu acho que a gente podia dar a palavra e depois encerrar. Tem gente aqui no chat, né, comentando.
Gabriela, você quer abrir o microfone, a câmera, falar? Pode ficar à vontade. Aqui não tem erros. Aqui a gente está tentando acertar todo mundo. Fernanda também. Fernanda tinha comentado que estava no trabalho. E é isso, né, gente? A gente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? É normal. Então, É legal a gente procurar assim, novas experiências positivas, né? Porque a partir dessas experiências positivas a gente ressignifica também o nosso fazer, né? Eu acho isso muito importante. Sim. A gente faz isso diariamente, né, Marilyn? Enquanto professor. Eu estava contando para a Marilyn o quanto os alunos modificam as minhas aulas, as aulas presenciais principalmente. Você vai com uma proposta, nós vamos utilizar cabos de vassoura. Eu recolho tudo que é coisa jogada, o pessoal vai jogar fora, eu reaproveito para as minhas aulas. Eu devo ter uns 150 cabos de vassoura na escola que eu peço, não joga a vassoura fora não, me dá o cabo de vassoura que eu vou usar. Aí você propõe uma coisa para o aluno, olha, nós vamos fazer um movimento do pular corda com o cabo de vassoura. Vai pegar o cabo de vassoura, vai passar para da perna, vai passar por trás. Do nada você olha para o seu lado e tem um aluno, aqueles espivitados, fazendo um outro movimento que não tem absolutamente nada a ver com o que você propôs. Só que você enxerga naquele movimento que ele fez ali de qualquer jeito uma oportunidade de um novo movimento que você não tinha imaginado. Então, que é tão interessante quanto proposto, né? É o que eles trazem. Eles estão muito para a gente. É impressionante. Gente, o meu caderno de planejamento é assim. Eu acho que a gente já está bem avançada no tempo, né? Eu queria agradecer a Alessa e a Renata, queria agradecer Wesley, Fernanda, Gabriela, Pamela, Isabela e Adriana, que estão aqui presentes com a gente. Muito obrigada. A Dorinha que convidou a gente, né? Muito obrigada pela disponibilidade de tempo, né? De escuta, de partilha. Muito enriquecedor estar aqui e é isso aí. Agora vamos para a prática, botar tudo para jogo e ser mais bem-sucedido aí nessas questões. Gente, faço das palavras da Marilyn a minha, agradeço a oportunidade. Falo para a Marilyn que foi um prazer enorme dividir esse espaço com ela, assim como todos vocês, né? Porque a Marilyn eu já conheço há muito tempo, né? Nós somos colegas de faculdade, nós fizemos curso preparatório juntos. Então, para mim foi o máximo. Desculpa aí, eu realmente acabo me excedendo, eu sou um professor que fala demais. Ninguém notou, ninguém notou, não. Se desculpar, Vitor. Eu acho que ninguém reparou que você fala demais. Eu tenho aluno que diz assim, professor, vamos para a prática. Falou um pouco já, a gente já entendeu e tudo mais. Já entendi, tio, vamos fazer. Eu não tenho como deixar de agradecer a Dora, ela já vem convidando, acredito que a Marilyn também, já há uns 3 ou 4 anos, e eu ou viajava, ou acontecia alguma coisa, não podia participar, e achei o máximo. Agradeço demais mesmo a experiência de estar aqui falando e trocando essa experiência com todos vocês. Renata, você quer falar alguma coisa antes de eu encerrar? Não, deixa eu só dar um recado, aí você dá as palavras finais, então, só para eu lembrar, para te ajudar aqui, ó. Pessoal, os certificados, eles vão com um link da plataforma Event3 para vocês acessarem os certificados e fica disponível por 1 ano. Não esqueçam de pegar, não, porque depois de 1 ano tem que pagar, tá? Para pegar. Durante um ano, vocês podem pegar gratuitamente e a gente vai enviar por e-mail, tá bom? A gente também recebe? Vocês recebem os 2, né? De participante e de... Eu havia esquecido só de fazer um último comentário para a gente terminar, que a Marilyn tinha falado o negócio do vídeo e tudo mais. Se alguém quiser, no início dos slides tem os nossos e-mails. Então, se alguém quiser, por exemplo, um link para aqueles vídeos ou para aquela atividade, poxa, gostei, quero reproduzir na minha escola, é só pedir para a gente por e-mail que a gente encaminha, tá bom? Show, beleza. Pode colocar o e-mail aqui no chat também, porque fica gravado. Eu já estou colocando. Então beleza, Marilyn. Eu já estou colocando. Dificuldades com essas coisas. Vou colocar rapidinho aqui. Já está o meu, já está o meu. Já está o meu, Vitor, já está o meu. Qualquer coisa eu redireciono, fica tranquilo. Botou já. Ok, pronto. Tá ótimo.
Então, pessoal, eu agradeço a presença e a participação de todos no evento e na oficina de Jogos e Brincadeiras. Eu agradeço especialmente, né, a Marilyn e ao Vitor a partilha e a disponibilidade deles. Com certeza, a nossa manhã, um pouquinho da tarde, tomou outra forma, né, com a participação de vocês. E aí, sem dúvidas, a gente vai sair daqui com outras perspectivas de atuação, né, na educação. Muito, muito legal. E aí eu gostaria de terminar citando uma frase do Ailton Krenak, que é assim, aqui não dá para falar, né, quem é o Ailton Krenak, mas assim, resumidamente, é um indígena que tem uma contribuição enorme, né, para a defesa do meio ambiente no mundo inteiro. E aí o livro dele que eu vou citar, né, é O Amanhã Não Está à Venda. E aí eu fiquei pensando assim, como encerrar essa oficina, até porque é o encerramento do evento também, e aí dei liberdade para os meus pensamentos assim, refletirem sobre tudo que a gente está vivendo, né? Eu cheguei à conclusão de que o tema da oficina vem do contexto pandêmico, né? Ele vem do contexto do ensino remoto, mas o ensino remoto ele vem do contexto pandêmico, né? E aí esse contexto pandêmico é o contexto de exploração exacerbada, descontrolada, né? Vem do contexto de total desrespeito às culturas que não são dominantes, vem do contexto de ignorar a existência do pobre, a existência em todos os sentidos. Enfim, o ensino remoto é resultado de um mundo usurpado e que sofre, né? E aí nós estamos aqui reunidos num sábado, né, pensando em estratégias de como continuar, pensando com contribuições para esse mundo. Mas tem vezes que é tanto sofrimento, é tanto desrespeito e tanta retirada de direitos que parece o final dos tempos, né? E chega a dar uma fraqueza, né, gente? E nós ficamos assim, entre a realidade e a esperança. Então, o Ailton diz no livro, é hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse, né, como muitos acham. O que tenta é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. E aí eu penso que todos nós estamos aqui nesse intuito, né? A gente vive uma realidade dura, mas acreditando e trabalhando na tentativa de que ela seja melhor. E aí eu cito outro autor brasileiro, que é o professor Saviani, e ele diz que a educação sozinha não muda a sociedade, mas sem ela também não há como acontecer nenhuma outra mudança. Tampouco. Né? Nós só estamos aqui porque acreditamos na educação e num trabalho comprometido em oportunizar o ensino. Nós não somos os cavaleiros do apocalipse, como muitos pensam, né, dos professores. O que nos cabe nesse caos, enquanto figura humana e não divina, né, não tem nada de heroísmo no que a gente faz, é mostrar através do conhecimento que há sempre outra possibilidade de mundo. E aí, como canta o Emicida, né, tudo que nós tem é nós, né? Por isso, vamos seguir juntos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais. Foi muito bom. Beijo. Obrigada. Valeu, pessoal. Bom sábado, bom final de semana. Bom final de Para semana. todos. Para vocês também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, pessoal, com Deus. Acho que eu posso interromper a gravação, né, Renata?